Você tem a sensação de que não é boa o suficiente? Tem vergonha por não ser aquilo que os outros esperam de você? Se esforça e até adoece para ser aceito pelos outros? Sente que não é amado ou amada o suficiente? Calma, gente. Respira e reequilibra. Eu sempre fui de querer agradar a todos. Ser uma boa filha, aluna, amiga, esposa, nora, colega de trabalho. Eu me sentia movida por um desejo de ser perfeita, mesmo sem perceber. Sou filha de um pai que sofria de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e internalizei esse modelo de busca pela perfeição em tudo que eu fazia. Mas eu comecei a perceber que o perfeccionismo, a necessidade de controlar a vida e de agradar a todos, era fonte de sofrimento e de ansiedade para mim. Parecia que sempre tinha uma voz na minha cabeça me dizendo: você precisa se esforçar mais. Ou está bom, mas não está perfeito. O que eu não sabia antes de fazer terapia é que eu tinha uma crença limitante de que precisava ser perfeita para ser amada e aceita. E isso me levava a dizer sim para tudo e para todos. Mas chegou um momento em que eu percebi que precisava tomar uma decisão. Eu fui fazer terapia. Eu estava começando a planejar minha primeira gravidez, lá pelos 30 anos. Não sabia bem por onde começar para achar referências de profissionais. Então, fui no velho e bom Google e achei uma associação chamada Ampare, em Recife, que atende a baixo custo pessoas com transtornos de ansiedade. Marquei uma consulta. Achei uma psicóloga, também professora universitária como eu, experiente, perto da minha casa e da linha da terapia cognitivo-comportamental. Na terapia, com a ajuda da minha psicóloga, eu percebi que eu tinha um padrão de comportamento de dizer sim para todos. Coisas do tipo assim: Juliana, você pode ajudar nisso aqui no departamento? Posso. Juliana, quer ajudar nessa atividade aqui na igreja? Claro. Mas teve uma frase em uma das sessões que eu nunca me esqueci até hoje. Sabe o que Cristina me disse, minha gente? Juliana, você sofre da síndrome da salvadora. Sempre que alguém está em apuros ou precisando de algo, você se joga na frente para salvá-la, mesmo que ninguém te peça ou te obrigue. Eu fiquei chocada, minha gente. Naquele momento, eu despertei para algo que eu sozinha não conseguia enxergar. Eu vivia em função de agradar aos outros. Quando a minha psicóloga falou que eu sofria, entre aspas, da síndrome da salvadora, juro que na época eu pensei: mas qual o problema disso? Porque eu não posso querer sempre ajudar os outros. Fui educada numa família cristã, com valores de amor ao próximo, e achava de verdade que precisava estar sempre disposta a dizer: sim, claro, eu posso ajudar. Mas no fundo, depois das reflexões com minha terapeuta, eu comecei a reconhecer que eu sentia uma certa satisfação em dizer sim e me sacrificar pelo outro, desde que fosse reconhecida como aquela que faz de tudo pelos outros, que eu era a boazinha, ou como diria minha terapeuta, a salvadora. Eu não quero dizer que o ato de querer ser bom e agradável é ruim, mas a necessidade obsessiva de agradar a todos o tempo todo. Viver assim é ficar aprisionado, é se sentir inseguro e ameaçado, é sentir medo de não estar à altura das expectativas dos outros. Percebe a diferença? Bom, o fato é que eu precisei de algumas sessões de terapia para começar a reelaborar e ressignificar estas minhas crenças. Eu percebi que havia internalizado de forma inconsciente o desejo de perfeição do meu pai. E sim, se você acha que a busca obsessiva por perfeição é qualidade, saiba que não é. Isso tem um custo emocional enorme. E quanto ao padrão de dizer sim para tudo e para todos, eu não percebia que eu dizia não para mim mesma, para o meu descanso, para o meu lazer, para as minhas prioridades. Hoje, depois de alguns anos de terapia, de yoga e de meditação,
ainda continuo aprendendo. Mas eu estou mais atenta aos meus velhos padrões. Quando eu percebo o bichinho do perfeccionismo ou da Mulher Maravilha querendo me picar novamente, eu paro, respiro e me reequilibro. E o que é que isso tudo tem a ver com a sua vida digital? Tudo! Porque a gente pode aprender a proteger a nossa autoestima dos comentários e das coisas que a gente vivencia na nossa vida digital. Dica: diminua o ruído dos comentários que detonam a sua autoestima. O que é que acontece, gente? Na vida real, a gente sempre ouviu críticas, sendo que as críticas eram do nosso círculo familiar. Críticas de um pai, de uma mãe, de um colega na escola, quando adolescente, na faculdade, entre os amigos, entre primos, familiares. Então, o ambiente de crítica que a gente recebia era muito menor. Hoje, nas redes sociais, você pode ter 1.000 amigos, 1.200, 3.000 ou mais. Então, quando a gente tem uma rede muito grande de pessoas que a gente interage muitas vezes de maneira mais superficial, o fato é que a gente se abre, ao mesmo tempo que a gente se abre para um mundo de conexões, a gente também se abre para um mundo de críticas, observações, comentários que muitas vezes são feitos não com a melhor das intenções, né? Então, as redes sociais, elas também têm um efeito de amplificar, de espalhar e de contaminar, muitas vezes negativamente, esse espaço de crítica, né? Então, o cancelamento, por exemplo, que é esse fenômeno de algumas pessoas observarem um comportamento, uma fala, uma atitude de algum famoso, de algum influencer e detonar a pessoa e começar a cancelar, né, digitalmente, isso é um efeito multiplicador negativo que a gente vê da crítica nas redes sociais. Então, a gente precisa parar e se perguntar algumas questões chaves. Primeiro, qual é a intenção daquela pessoa que está ali criticando? Tá? Ela quer realmente me ajudar a crescer? Existem críticas que são positivas. Tá? Eu recebi vários feedbacks ao longo desse meu processo de escrever, de publicar vídeos, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Face. Então, eu ouvi críticas, né? Mas algumas críticas, alguns feedbacks foram feedbacks positivos. Outros foram críticas de pessoas que queriam realmente me ver crescer. Né? Então, a gente precisa pensar qual é a intenção que está por trás dessa pessoa que está emitindo alguma opinião ou alguma crítica de fato. Né? Ela quer só criticar por criticar? Né? Então, às vezes, algumas pessoas têm um hábito internalizado de sempre estar maximizando, às vezes, os defeitos dos outros. Né? Então, a pessoa olha a roupa, olha o batom, de tudo, né? Não só na vida digital. Né? Então, às vezes a pessoa é como se ela colocasse uma lupa, entende? Em cima de um problema às vezes mínimo, porque ela simplesmente está habituada a sempre estar emitindo crítica sobre a vida do outro. Né? Então, a gente tem que pensar, será que essa crítica realmente é relevante? Será que é porque o olhar do outro é crítico demais? Será que eu preciso colocar tanto peso nessa crítica e ter minha autoestima abalada? Ou me desmotivar a continuar produzindo conteúdo, por exemplo, deixar de fazer os meus vídeos, as minhas lives, ou seguir a minha vida por conta disso? Né? Então a gente precisa pensar qual é o olhar desse outro também. E também tem um terceiro elemento. Essa pessoa que está me criticando sabe do que está falando? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa não entende nada, sei lá, de produção de vídeo, mas faz críticas como se fosse um profissional. Ou a pessoa não entende nada de um determinado segmento de marketing digital ou de produção disso ou daquilo, né, na vida real também, e começa a emitir opiniões e críticas sobre aquilo sem entender, na verdade, absolutamente nada sobre aquilo. Então, você precisa ponderar. Se é um amigo meu, por exemplo, que é professor, doutor em educação, que é um amigo meu,
que quer me ajudar a crescer, que a vida de amizade que a gente tem prova que é uma pessoa que sempre que eu precisei me ajudou. É uma pessoa que não está alimentada por inveja ou por uma crítica superficial. É uma pessoa que sempre quis me ajudar a crescer. E ele é um educador, por exemplo, tá? Pós-graduado nessa área, com 20 anos de experiência. E me faz uma crítica do meu curso, por exemplo, ou uma sugestão de uma metodologia que eu posso usar. Essa pessoa, ela tem respaldo para falar sobre educação, sobre metodologia de ensino, sobre iniciativas que eu posso incrementar o meu curso. Então, a opinião de uma pessoa que entende do que está falando tem um peso, ou deveria ter um peso diferente de quem simplesmente está falando para criticar, por criticar, ou porque não entende absolutamente nada daquilo que ela está falando. Então, essa é a primeira dica. Vamos para a dica número 2? É a seguinte: deixe de seguir perfis que detonam a sua autoestima. A gente precisa entender de uma vez por todas, gente, que tudo que a gente lê, a gente escuta, a gente consome na nossa vida digital tem uma influência sobre as nossas emoções. Então, se você olha o seu feed e você começa a alimentar uma comparação social, por exemplo, com o número de seguidores, com o número de likes, ou seja, com a grama verde do vizinho, seja essa grama, as viagens que os outros fazem e você não, com o corpo da outra, com o estilo de vida do outro, porque o outro mora no Canadá e eu moro no Brasil. Então, se a gente começa a alimentar esse desejo de ter o que o outro tem e a gente não olha com gratidão para aquilo que a gente já tem hoje, né? A gente vai alimentando esse espírito, esse sentimento de comparação social. E as pesquisas já mostram que isso é extremamente danoso para a nossa autoestima. Então, observe, que perfis estão detonando minha autoestima? Se a resposta é, isso está me levando a sentimentos negativos de inveja, de comparação social, diminuindo minha autoestima, eu preciso deixar esse perfil de lado. Isso não está me acrescentando informação e não está melhorando meu bem-estar. Se você não sabe como você pode dar um passo sobre essa seleção de quem seguir, eu recomendo que você clique no card, se você estiver aqui no YouTube, e você vai conseguir acessar um vídeo meu exclusivamente falando sobre como fazer uma faxina digital, especificamente nas redes sociais, como você fazer uma terapia do unfollow, ou seja, como você escolher que perguntas você tem que fazer e qual passo a passo na prática você tem que seguir para deixar de seguir alguns perfis que não estão te fazendo bem. Então, essa é a segunda dica. Dica número 3. Aproxime-se de quem te inspira e te ajuda. Do mesmo jeito que a gente encontra pessoas que só querem detonar a gente, né, na vida digital, a gente também pode encontrar pessoas que nos criticam, mas que nos criticam de um modo positivo. E ainda podemos encontrar pessoas que, ao invés de trazer esse sentimento de comparação, trazem um sentimento de inspiração. Então, como é que você pode na prática fazer isso? Você pode trocar uma mensagem direta com pessoas que você se sintonizou. Você pode propor conversas ao vivo ou síncrona, né? Seja num programa de mensagem instantânea que você faz mensagem de vídeo gratuitamente. A gente tem várias opções para a gente fazer chamada de vídeo. Então, essa comunicação em que você olha o outro, mesmo no digital, ela é diferente de uma conversa mais genérica, num comentário, por exemplo, do perfil. Então, você vai gerando mais conexões. Você pode fazer parcerias com pessoas inspiradoras também. No meu caso, por exemplo, eu comecei a seguir a Christina Krug, que é a autora desse livro aqui, The Joy of Missing Out, há mais ou menos 3 anos, quando eu cheguei aqui no Canadá. E tudo começou em eu ver um post de uma psicóloga de Seattle, que trabalhava com Digital Wellbeing, que é o bem-estar digital, mais voltada para a questão de digital retreats. Ela fazia retiros e fazia alguns eventos de final de semana, digital mindfulness também, voltada à questão da meditação e o digital. E essa Cristina Maleca, ela fez um post falando sobre esse livro da Christina Krug.
E eu fiquei encantada com aquele post, fiquei super curiosa sobre o trabalho da Cristina. E comecei a seguir o perfil dela. Simplesmente como uma seguidora, como qualquer um de nós faz todos os dias ao seguir um perfil. E nesse processo de seguir o perfil, eu comecei depois a dar uns passos adicionais de entrar em contato com ela diretamente. Comecei a acompanhar o podcast dela e comecei a participar como patrona, né? Ou seja, dando uma colaboração mensal para a produção do podcast dela, o Jomocast. E disso eu comecei a me aproximar literalmente dela, comecei a aprender muito com ela. E depois, quando ela foi dar um passo adicional de criar um programa de bem-estar digital chamado Navigate, ela me convidou para fazer uma reunião via Zoom para poder dar opiniões sobre o programa, o que é que poderia melhorar, o que é que eu estava achando, era o script ainda do programa. E eu entrei como uma das primeiras patronas desse projeto dela, né? Eu testei o programa antes de ser lançado para o mundo e foi uma experiência super gratificante, né? Então, a gente tem uma relação hoje muito de parceria. Então, essas parcerias inspiradoras, elas podem acontecer no digital, né? Cristina foi só um exemplo, mas eu fiz conexão com a Alex do Connection Feast, que é uma organização que funciona em Seattle, que é pertinho daqui de onde eu moro no Canadá. E ela faz eventos, jantares digital free, sem celular, e que promovem a conexão entre as pessoas. Eu achei encantador aquele projeto. E sempre que eu encontro alguma coisa na internet legal, um TED, alguma coisa assim, eu sempre encaminho para a Alex. Eu participei de um evento virtual que ela fez também via Zoom, de um jantar. Logo começou a pandemia, então eles pararam de fazer evento presencial, então eu participei. Sempre a gente está se comunicando por e-mail. E essas conexões, portanto, elas vão nascendo muitas vezes do digital. Né? Já encontrei uma brasileira também, a Ana, né? Ana Cota, que mora em Nova York, está terminando mestrado na área de bem-estar. Então, essas conexões que eu dei de exemplo para vocês aqui, essas 3, foram conexões com pessoas que não seriam possíveis se não fosse digital. Né? Então, veja que no mundo virtual a gente pode ter tanto o lado bom da moeda, que a gente se conectar de uma maneira mais profunda com algumas pessoas, que a gente pode se inspirar, que a gente pode fazer parcerias, até pessoas que criticam por criticar, que fazem comentários negativos, que abalam nossa autoestima, ou da gente alimentar o sentimento de comparação social. Então a gente pode ter esses dois lados. O que é importante é você aprender como pesar, como equilibrar esses dois lados da moeda, para que o lado negativo da internet, da sua vida digital, não se sobreponha ao lado positivo que você pode ter, ok? Outra coisa também que a gente pode fazer é a gente aprender a dizer não, obrigada, na sua vida digital. Como assim? Você não precisa estar em todas as redes sociais. Você não precisa se inscrever em todo o curso que aparece na sua frente. Ou você não precisa se inscrever em toda masterclass ou toda semana disso ou daquilo que aparece. Você pode selecionar aquilo que você quer para o momento da sua vida. Então, eu, por exemplo, algumas semanas atrás, me inscrevi numa masterclass de um autor de um livro, o Nir Eyal, que é o autor do livro Indistraível. Eu fiquei encantada porque eu li o livro, eu vou fazer um podcast baseado no livro dele, eu uso o livro dele para a base do meu curso. Então, eu fiquei encantada porque eu queria fazer aquele curso. Só que eu parei para pensar depois e disse, gente, não, obrigada. Não é o melhor momento para mim fazer esse curso agora, porque eu estou preparando a próxima turma do curso. Eu tenho uma série de coisas que eu preciso fazer, escrever, gravar, etc. Que se eu me desviar, por melhor que seja esse curso, agora eu vou me desviar o meu foco daquilo que é o principal, para o meu momento, agora. Então vamos colocar esse projeto aqui na gaveta, vamos salvar essa masterclass. Eu já sei que é no Mind Valley, eu já sei que existe um curso dele, eu posso fazer esse curso num outro momento. Então, gente, essa capacidade de dizer não, obrigada, não, agora não é o melhor momento para mim, é muito importante, porque o volume de informações e de ofertas e de cursos e de atrações que chegam a gente na vida digital, elas são gigantes, são inúmeras. Só que a gente precisa estar no controle do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa vida. A gente que precisa aprender a dizer não, agora não, tá?
Outro exemplo, você não precisa estar online 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não precisa ser amigo ou seguir todo mundo. Você não precisa fazer parceria com Deus e o mundo também. Essas parcerias que eu falei para vocês são parcerias pontuais, 3, 4 pessoas. Eu não faço parceria com todas as pessoas que eu sigo no Instagram. Não dá para você ter uma ligação, uma conexão mais profunda, uma comunicação mais intensa e mais frequente com todo mundo que você segue na rede social. Mas você pode sim escolher algumas pessoas com quem você se afina mais e aprofundar essas relações. Você precisa, portanto, resumindo, fazer uma escolha e aprender a lidar com o FOMO, que é o Fear of Missing Out. O medo de estar por fora, o medo de estar desatualizado, o medo de não estar em todas as redes, tá? E você precisa ter clareza que sempre vai ter mais coisa para ser consumida, seja curso, seja conteúdos, do que tempo disponível para consumir. Então, essa é uma verdade que a gente precisa entender, tá? E ter firmeza e clareza sobre isso é ter liberdade. Liberdade de usar o tempo que lhe pertence do jeito que você escolhe viver. Então, essa é a dica 4. Vamos para a dica número 5? Use a internet a seu favor e encontre um psicólogo online. Lembra do início do vídeo que eu falei para vocês sobre como foi importante para mim, para minha transformação pessoal? Então, se você colocar no Google, você hoje já encontra plataformas online, clínicas especializadas e associações de profissionais. Então, você já consegue ter referências de locais e de empresas e de clínicas que oferecem serviços online. Então, se você usa a desculpa de que não faço terapia porque eu não conheço ninguém ou nenhum profissional, hoje a internet te dá um mundo de opções e você pode seguir. Então, vamos deixar de lado algumas desculpas para começar a terapia. Por exemplo, não acho um psicólogo bom. Se a gente pensar que a gente pode ter uma experiência negativa, por exemplo, com um dentista, você deixaria de ir para um dentista o resto da sua vida porque o primeiro que você foi você não gostou? Não, né? A gente simplesmente, se não gostar da clínica, do atendimento da funcionária da recepção, não achou que estava muito higienizado, que tinha a mão muito pesada, que o preço foi caro, ou porque mudou e não atende mais o seu plano de saúde, você simplesmente não joga a sua necessidade de ir para um dentista porque você não gostou daquele. Você simplesmente busca outro. Então, é a mesma lógica com o psicólogo, né? Quando eu fui escolher a minha psicóloga, eu fui em duas. Né? Eu fui em Cristina, que eu falei para vocês no início do vídeo, mas eu fui para uma outra psicóloga, também professora na UFPE, na mesma instituição que eu dava aula, mas ela era de uma outra linha, né? Psicanalítica. E o preço também era diferente, e não teve aquela empatia na primeira consulta. E eu disse, não, gente, não dá para mim esse estilo, gostei mais da outra, vou manter com ela. Então, veja, se você teve uma experiência, seja com você mesmo, na sua família, que você não gostou de uma experiência com um psicólogo, não desista. Procure outro. Ache um outro que você consiga se afinar e que você consiga ter uma relação positiva, tá bom? Outra desculpa, é caro. Aí vem aquela história, gente. Tempo, muitas vezes, do mesmo jeito que dinheiro, é questão de prioridade. Isso é verdade, né? Então, eu trouxe algumas perguntas para você refletir se você realmente não tem tempo para um psicólogo. Se você não tem dinheiro, melhor dizendo. Então, você tem certeza que está gastando dinheiro com as coisas que te fazem bem? Olha a sua fatura do cartão de crédito, por exemplo, e vê quanto você gasta em roupa, em sapato. Às vezes é para encobrir questões de autoestima, né? Quando a gente canaliza para um consumo desenfreado, por exemplo, às vezes o que está por trás é uma preocupação, né? Da gente estar sempre bem, da gente nunca repetir uma roupa, da gente se apresentar bem em sociedade. Mas existe uma linha muito tênue entre a gente querer estar bem, se apresentar bem, e às vezes a gente está obsessivamente preocupado com essa questão de como a gente se apresenta em relação à aparência física, né? Então, para olhar também e se perguntar quanto você paga de parcela para ter um celular top.
Quanto você paga do plano de internet? Então, se você olhar com esse olhar mais crítico sobre como você gasta o seu dinheiro, tá? Para e pensa, será que dinheiro não é questão de prioridade? E quanto vale a sua saúde mental? Tá? Então, se você fizer essa análise mais criteriosa, né, mais sincera com você mesmo, talvez você encontre sim dinheiro para ir para a terapia. Outra desculpa, não tenho tempo. Gente, aí eu digo, se eu fizer uma auditoria no seu celular, será que eu não descubro que você consegue economizar 1 hora por semana? Vamos lá dizer 1h30 se for presencial, entre deslocamento, mas se for online é 45 minutos, 50 no máximo 1 hora uma consulta. Então, será que a gente realmente não consegue economizar, por exemplo, 10 minutos por dia no Instagram? De segunda a sábado seriam 60 minutos. Tá? Então, será que você realmente não tem tempo para fazer terapia ou você não está achando o tempo que está se escoando nas redes sociais, por exemplo? Tá? E um alerta final. Existe um caminho individual que devemos explorar e trilhar para a gente limpar o porão das nossas emoções. Tá? Não se iluda que seguir um monte de perfil nas redes sociais sobre bem-estar, sobre saúde mental, não vai ser a solução. Tá? Então, não é questão da gente ter mais informações. Isso é bom, sim, porque às vezes nos torna mais conscientes de algo que a gente não percebeu. Quantas pessoas perceberam que tinham sintomas de ansiedade ou depressão por conta de seguir perfis, né, durante essa pandemia, por exemplo? Só que isso, essa tomada de consciência, ou essa identificação de nossa, eu acho que eu tenho depressão, nossa, eu acho que eu tenho sintomas de ansiedade, essa parte de se informar e de ter uma tomada de consciência, ela é só a ponta do iceberg. Tá? Então, lidar com a sua vida digital de uma forma mais equilibrada, consumindo conteúdos mais interessantes, que não abalem sua autoestima, ouvindo quem você deve ouvir, minimizando o ruído de pessoas que criticam por criticar, isso é só uma parte da questão. Mas existe uma outra camada mais profunda que é individual e que nenhum curso e nenhum perfil ele vai substituir um acompanhamento individualizado com um profissional. Então, não é essa questão de ter mais informações, tá? É sobre parar, refletir, ter um guia, ou seja, ter um profissional, né? E olhar com novas perspectivas para velhos padrões cristalizados que às vezes a gente não percebe sozinho. Por isso que é tão importante o acompanhamento individualizado. E a última dica de hoje, dica número 6, é: não espere a bomba estourar para procurar um terapeuta. O que eu quero dizer com isso? Muitos de nós, né, sentiu durante a pandemia crises de ansiedade, sintomas de depressão, burnout. Mesmo às vezes sem saber nomear, a gente sentiu a nossa saúde emocional muito impactada pelo volume de informações, primeiro, né, que é o que a Organização Mundial de Saúde chamou de infodemia. Muita informação desencontrada, desinformação, fake news, volume de informação e o isolamento social propriamente dito, que mudou a nossa dinâmica de interação com as pessoas, a nossa forma de viver, tirou de nós os nossos parâmetros de organização da nossa vida. Então, de uma hora para outra, a nossa vida se tornou um caos. Né? E um elemento fundamental para a nossa saúde mental, que é participar, de ter um senso de belonging, de pertencimento, de comunidade, foi pelo ralo, né? Porque a gente foi limitado nesse isolamento social de interagir com as pessoas no trabalho, na escola, na igreja. E isso tudo nos abalou. É natural que de um grau mais intenso ou menos intenso, todos nós tenhamos sofrido um impacto com isso. Tá? Mas o que é que na verdade aconteceu com muitas pessoas? Já existia muita poeira guardada no porão das emoções, que as pessoas estavam só colocando debaixo do tapete. E quando a gente entra num momento de crise, né, que nesse caso o estopim foi a pandemia, mas poderia ter sido uma separação, uma perda de um parente, uma morte de um parente, um acidente com um filho. Então, os estopins, digamos assim, de problemas de saúde mental e emocional, eles vêm de forma muitas vezes inesperada. Para muitos de nós foi a pandemia, mas poderiam ter sido qualquer um desses eventos que eu citei.
Então, o que eu quero dizer com isso? Que todos nós temos um porão, né, de emoções. Então é como se muitas vezes a gente sabe que tem lá um porão, né? Tá lá guardado, eu coloco lá as coisas velhas, as coisas que eu não uso mais, as caixas, as mudanças, né? E fica lá. A gente sabe que ele existe, a gente sabe que ele está empoeirado, mas a gente nem toca nele, né? A gente não quer nem olhar, não quer nem limpar às vezes. Mas se chega um dia em que temos que mudar de casa, a gente tem que parar e enfrentar a realidade de fazer a limpeza daquele porão. Então, a mesma coisa é com as nossas emoções. A gente sente que a gente tem um humor depressivo, ou que a gente é muito acelerado, ou que a gente é ansioso, ou que a gente tem muita dificuldade de atenção e concentração, ou que a gente tem dificuldade de autocontrole, ou que a raiva é uma emoção que aflora muito facilmente, que prejudica minhas relações. Então, cada um de nós tem o seu calo ou vários calos emocionais, né? Então, muitas vezes a gente sabe daquilo, mas a gente não quer enfrentar aquela limpeza. A questão é, você prefere ser pego de surpresa por um evento como a pandemia, por exemplo, né? Ou como um fator inesperado, ou você prefere se preparar e limpar aos poucos o seu porão das suas emoções? Eu acredito que é muito menos traumático quando a gente limpa aos poucos e a gente mantém aquele porão minimamente limpo, menos empoeirado, né? Então, essas são as dicas que eu queria trazer para vocês hoje. E se você teve a sua vida transformada com a ajuda de um psicólogo, coloca aqui nos comentários a hashtag terapia é vida. Tá? E se você é um psicólogo, eu quero mandar aqui para você publicamente a minha gratidão, porque eu acho que o psicólogo deveria ser um profissional muito mais valorizado e apreciado, porque todos nós precisamos sim limpar e restaurar as nossas emoções. Então é isso. Agora, para encerrar esse vídeo de hoje, eu vou trazer em cada vídeo uma música, porque como diria Marisa Monte, música é remédio, remédio para a alma. Então, cada tema, cada dia, cada vídeo, eu vou trazer para vocês uma música. Hoje a gente conversou muito sobre essa questão da autoestima e como existe muito ruído, muito barulho, muitos comentários, muito zum 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 na nossa vida digital que muitas vezes nos abala emocionalmente. E hoje foi a música de Thiago York chamada Alexandria do álbum Troco Likes. Num trechinho, antes de vocês escutarem a música, ele diz: gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Vamos lá atrás de um pouco de paz.